apresentação, esta que vos fala, Isabelle Neri. Entrevistados de hoje. Hoje eu vou entrevistar o mestre Moisés, nosso embaixador do Cordel no Mundo pelo Pendura e Conta e CRBE, que está em São Luís do Maranhão, e a artista plástica, xilogravurista e escritora Nireuda Longobardi, que mora em São Paulo. Vamos conversar com a Luísa Monteiro, que é diretora de cultura do CRBE. Prazer ter aqui esses convidados. Isabelle, você também. No CRBE fica contente, a cultura do CRBE, ter esse maravilhoso naipe de pessoas aqui. Bom, eu queria só falar uma palavrinha para lembrar que nós estamos com as inscrições abertas para quem quiser participar do quarto Pendura e Conta, e elas se encerrariam hoje, 19 de junho. Nós fizemos um acordo de prorrogar um pouquinho, mas não tanto, hein? Então, você que tem interesse, que mora em algum país brasileiro, em algum lugar do mundo, é o momento de se inscrever. Então, eu vou dizer aqui, o dia será o dia de encerramento 29 de junho, ou seja, quinta-feira que vem, encerra, então, as inscrições. Nós já temos gente da Austrália, gente dos Estados Unidos, enfim, do mundo inteiro para fazer o cordel voar pelo mundo, né? E lembrar que esse projeto, o que ele consiste? Ele consiste em fazer os brasileiros do mundo, e também não brasileiros que admirem a língua portuguesa, ou gostem, ou falem a língua portuguesa, possam dar o seu, assim, sentir um gostinho da arte do cordel. Então, declama trechos de poemas que estão na literatura de cordel. E nós vamos também, paralelo a isso, no dia 19 de novembro, uma exposição virtual de estilogravuras de cordel, em que uma das entrevistadas, a Nireuda Longobardi, irá justamente ser uma das pessoas a participar. Então, eu queria lembrar isso. A inscrição, que é até dia 29 de junho, que prorrogamos, para inscrever, eu vou colocar aqui para vocês, que é um e-mail, e depois a gente vai mandar um formulário para poder complementar os dados, e também a questão do que é o Pendura e Conta. Pelo mundo afora, é a quarta versão que a gente está fazendo, com o objetivo de fazer do dia 19 de novembro o Dia Internacional do Cordel, essa arte de raiz brasileira que nos enche de poesia, de possibilidades criativas, e que tem várias manifestações, tanto nas artes plásticas, como hoje em dia até em escola de samba tem enredo baseado em cordel. Então, novela, filme, tudo. É uma arte riquíssima. Então, fiquem atentos, aí vamos CRBE Cultura pelo mundo, levando o cordel, nas asas de um pavão misterioso. Muito obrigada. É o cordel abraçando o mundo, não é, Luísa? Nireuda, seja bem-vinda. Vou fazer uma breve apresentação da Nireuda. Nireuda Longobardi nasceu no Rio Grande do Norte, mora na cidade de São Paulo, onde trabalha como arte educadora, ilustradora e escritora de literatura para infância e juventude. Ministra oficinas diversas em seu ateliê e em várias instituições. É graduada em Educação Artísticas e Artes Plásticas, pós-graduada em Educação Ambiental e Arte-Terapia. Tem livros editados por diversas editoras, ilustra com a técnica da xilogravura capas de cordéis para poetas e poetisas de todo o Brasil. Suas obras integram vários programas de leitura e catálogos de referência. O seu primeiro livro, publicado com textos de sua autoria e imagens em xilogravuras, Mitos e Lendas do Brasil em Cordel, está na 10ª reedição. Seu livro Homem Sem Alma, em 2019, recebeu o selo Seleção Cátedra da Unesco de leitura pela Editora do Brasil. É duplamente premiado, não é, Nireuda? Isabelle, é um prazer estar aqui com você. Quero mandar um beijo para a Luísa, o Bencar, e obrigada pelo convite. Participar mais uma vez do Pendura e Conta. Esse livro aqui, que foi editado pela Editora do Brasil, e, como você disse, ele recebeu o selo Seleção Cátedra Unesco de Leitura, PUC-Rio, e o altamente recomendável pela Fundação Nacional de Literatura Infantil e Juvenil em 2020. E nesse livro, ele fala, foi ambientado no Nordeste do Brasil, não sei se dá para ver, acho que é melhor assim, né? Uhum. É um conto
e foi todo ilustrado com a técnica da xilogravura. É um conto cheio de fantasia, mistério, romance. Como é o teu processo de produção? O que faz com que você inicie o cordel e siga depois a produção da xilogravura? Primeiro, eu trabalho pesquiso um conto, eu gosto muito de trabalhar com os mitos e lendas do Brasil. Eu leio este conto, várias versões, né, pesquiso, e a partir desse momento eu começo a desenvolver a história em cordel, que são os poemas, né? Então, deixa eu mostrar um aqui para vocês. Um exemplo, este aqui, A Pequena Vendedora de Fósforos em Cordel, que o, o conto é de Hans Christian Andersen, que é a menina dos fósforos. Então, eu fiz essa adaptação. Eu fiz a xilogravura, a capa, né? E o texto é em poesia de cordel. Então, cada conjuntinho desses de linhas é uma estrofe, tem 6 versos, é em cestilha, e cada linha é um verso. E o cordel seria o conjunto desses versos, né, que conta essa história. Uhum. Então, rima, tem a oração, que é a forma com que o texto vai fluindo. Escutei algumas situações de estereótipo, dizendo assim, a literatura de cordel é só do Nordeste, né? E você contrapõe completamente diferente, você traz histórias que, né, eu me apaixonei por Andersen aos 7 anos de idade, então ele faz parte da minha infância. O que que você pensa disso? O cordel, ele está além das fronteiras do Nordeste? O que que você pensa quando escuta um preconceito sobre isso? Então, na verdade, a literatura de cordel, você pode falar sobre qualquer tema. Medicina, romance, amor, um fato que aconteceu histórico, uma crítica, uma denúncia. E as histórias, né, elas são universais, né, como as histórias de Andersen, os irmãos Grimm e outros autores, pesquisadores, né, que deixaram esse legado para nós, que são as histórias de tradições orais que se tornaram livros, né? Então, é a riqueza universal, as histórias tradicionais. Então, eu gosto muito de trabalhar com esse tema, mitos e lendas, não só do Brasil. Eu sou apaixonada pelas histórias de Andersen, assim como você. E algumas pessoas não gostam muito porque ele fala muito sobre a morte. São histórias pesadas, densas, mas são bonitas, né? Então, a morte faz parte da nossa vida, né? Então, tem que se falar sobre a morte, né? Tem que falar, não pode existir esse tabu. É necessário conversar com as crianças sobre a morte, porque a morte faz parte da vida, assim como uma planta, um animalzinho, não é mesmo? E você acha viável, por exemplo, se tem uma história que alguém ache interessante sobre Shakespeare, uma história de Shakespeare, transformar em literatura de cordel? Sim, né? Eu acho que qualquer tema é interessante transformar em literatura de cordel. Um exemplo, eu participo de um grupo que chama Teodoras do Cordel, né? E esse grupo editou uma coletânea sobre mulheres negras que marcaram a história. Então, tem sobre Conceição Evaristo, Dandara, Cátia de França, Carolina Maria de Jesus. Então, essa capa foi minha filha que fez o desenho, a Daniele Longobardi. E eu escrevi sobre Elza Soares. Posso ler? São 4 estrofes. Sim, sim. Ó, eu digo assim: lata d'água na cabeça, sobe o morro na labuta. Sempre avante, Elza Soares, mulher de forte conduta, com seu rosto encharcado e uma voz absoluta. Um grito de sofridão foi obrigada a casar.
e com 12 anos apenas, só lhe restou aceitar, aos 13 nasceu seu filho, que a fome lhe fez voar. A violência e o racismo, firme e forte ela enfrentou. A voz rouca de denúncia por todo o mundo ecoou e vibra, lateja e pulsa as dores que a modelou. Muitos louros recebeu. Da BBC ganhou o prêmio de melhor voz brasileira, a cantora do milênio. És mulher, forte, de luta, és negra, mulher e gênio. Então, este folheto aqui, cada poetisa escreveu uma homenagem para uma mulher em 4 estrofes. Então, cada um escreveu em 4 estrofes em cestilha. Como é a questão da presença da mulher na literatura de cordel? Quando eu comecei, em 2002, eu conheci vários poetas, homens que escreviam cordel, né? E eu fui convidada pelo Costa Sena, que é um grande poeta, eu já ilustrei vários cordéis que ele escreve, e ele foi o... Eu comecei com ele, ilustrei o Doido, que faz parte do Sesc Cordel de Juazeiro do Norte. Então, a matriz que eu ilustrei, essa Chilo, está no acervo desse Sesc. Agora, as mulheres, né, com o tempo, principalmente na pandemia, eu conheci várias mulheres que escrevem cordéis, estão produzindo, né, cordelarias também de mulheres. Esta coletânea aqui foi editada pela Cordelaria Castro, essa cordelaria da Quelmara Castro e da Graciele Castro, né? Elas são casadas e elas trabalham não só com mulheres, mas com homens também, editando folhetos de cordéis. E a Quelmara, na pandemia, fez um curso de xilogravura online comigo, e hoje ela já ilustra folhetos e livros com a técnica da xilogravura. E aqui vocês podem perceber que há uma mulher ao centro dessa praça, lendo um folheto de cordel, e em volta as pessoas admirando, aplaudindo. E essa cena era muito vista com a figura masculina, né? E hoje as mulheres estão em todos os cantos, em bienais, né, editando livro, editando folhetos, são convidadas para instituições culturais. Agora mesmo aqui em São Paulo, esse grupo Teodoras está se apresentando em várias bibliotecas de São Paulo. Então, as mulheres estão presentes e atuantes. E falar em mulheres, esta aqui, né, na verdade, é a capa de um folheto, que é em homenagem a Maria das Neves Batista Pimentel, e foi escrito pela Paola Torres, que é uma médica oncologista, ela canta, ela toca, seria interessante ela participar também do Pendura e Conta. Ela é bem atuante, e esta mulher, essa figura, Maria das Neves Batista Pimentel, foi a primeira mulher que se tem notícia, que se tinha notícia, porque surgiu uma outra, e em 1938 ela lançou um cordel que se chama O Violino do Diabo, só que ela não assinou com o nome dela, ela assinou com o nome do marido, Altino Alagoano, o pseudônimo do marido. Porque naquela época, né, um cordel escrito por mulher, talvez não... ela falou isso, né, numa entrevista, não seria vendido. Então, ela assinou com o pseudônimo do marido. Como é a tua técnica da produção de xilogravura? Então, eu trabalho com vários tipos de madeira, né? Então, eu vou dar um exemplo. Primeiro, eu escolho a madeira. Esse aqui é um cedro, mas se você perceber, ele tem muitos nós. Então, o que eu faço? Eu procuro não comprar a madeira, né? Eu reutilizo. Então, se eu preciso fazer um cordelzinho, uma xilogravura para um cordel, eu vou precisar de uma madeira pequena. Normalmente é 10 por 10, essa aqui é um pouco maior, que é da Maria das Neves. E madeiras tem vários tipos, pode ser, né, cedro, MDF, compensado.
Esta aqui é a melhor madeira para se fazer xilogravura, se chama umburana. Ela só tem no Nordeste, em regiões quentes, porque é da família do umbu, né? Então, se você risca com a unha, ela grava já, de tão macia que é essa madeira. Então, ela é Uma ouro para madeira mole. gravura. E os santeiros do Nordeste, Juazeiro do Norte, utilizam muito essa madeira, né? Porque ela é de fácil manuseio, né? Ela corta de fácil, né? De maneira mais rápida também o trabalho. Mas, como eu estava dizendo, essa ela tem muito nó. Então, essa madeira aqui, ela é muito dura. Então, para não descartar, eu fiz as estilos utilizando linhas, todas as xilogravuras deste livro aqui, o Mitos e Lendas do Brasil em Cordel, elas são mais escuras, porque essa madeira é difícil de cortar. Então, eu deixei o fundo escuro e procurei trabalhar muito com linhas, né? Então, se você perceber, todas as estilos têm um fundo mais escuro, né? Então, são alguns mitos e lendas que não são tão conhecidos no Brasil também, né? Ok, Nireuda, mestre Moisés já está nos aguardando. Obrigada pela entrevista, um prazer tê-la no Pendura e Conta, e esperamos ansiosos pelos seus trabalhos no dia 19 de novembro, quando será lançada a exposição virtual. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Um beijo para vocês e todos os envolvidos nesse projeto. Obrigada. Vou apresentar agora o mestre Moisés. O mestre Moisés é reconhecido como mestre da literatura de cordel pela Secretaria Nacional da Diversidade Cultural, ator, arte-educador, radialista, ocupa a cadeira 11 da Academia Ateniense de Letras e Artes e a cadeira 5 da Academia de Letras e Saberes da área Itagui-Bacanga, embaixador do CRBE, Conselho de Representantes de Brasileiros no Estrangeiro, de Cordel no Mundo. Entrou no universo da literatura de cordel após descobrir que a poesia que escrevia era popular, decidindo misturá-la com a técnica do teatro de rua. A partir daí, passou a desenvolver um trabalho unindo as duas linguagens. Mestre Moisés ministra oficinas de criação de literatura de cordel para professores e alunos de escolas públicas e particulares em todo o estado. Em 2013, lançou Acredite Se Quiser, seu primeiro DVD de cordel. Em 2016, lançou os livros Mapeando os Cordelistas do Maranhão e o Poema e Eu. Mestre Moisés, conta para nós como é unir a literatura de cordel ao teatro de rua. Bom, primeiramente, quero dar uma boa tarde e dizer que é uma honra, um prazer estar participando deste momento. E antes de falar dessa mistura de técnicas, de linguagens, eu quero dizer que, nesse momento, passa um filme na minha cabeça, porque nós fazemos cordel aqui no Maranhão, a gente nunca imaginou que, de repente, poderia estar numa situação como essa, tendo o nosso trabalho sendo divulgado para o resto do mundo. Então, isso nos deixa muito honrados. Quanto a misturar essa técnica, eu comecei a fazer o cordel aos 15 anos de idade, sem saber que a poesia que eu fazia era cordel. E quando eu cheguei no grupo Laborarte, eu conheci o poeta Nonato Pudim, que identificou o cordel na minha poesia. Então, a partir desse momento, eu entendi que a poesia que eu fazia era essa poesia popular, essa literatura de cordel. Juntando a isso, eu já fazendo o curso de ator no Laborarte, comecei a me apresentar publicamente recitando cordéis. Então, comecei a misturar essa linguagem e hoje o nosso trabalho na Tapera do Cordel, coletivo cultural, é baseado todo em cima dessa mistura da linguagem do teatro de rua com a linguagem da literatura popular. Esse é o viés do nosso trabalho e é dessa forma também que, inclusive, a gente identifica a poesia popular e passa
quando estamos transmitindo esse saber para a nova geração, principalmente das escolas públicas do Estado do Maranhão. Mestre Moisés, o senhor fez Então, um mapeamento sobre os cordelistas na região do Maranhão? Como foi isso? sim, em 2010 eu fui provocado por um amigo que, inclusive, já partiu deste plano, dizendo que no Maranhão ele não identificava o cordel. O único que ele conhecia que fazia o cordel era eu, é como se fosse uma coisa por acaso. E aquilo me instigou a buscar essas pessoas que estavam no anonimato e faziam a mesma poesia que eu fazia, a poesia popular. Então, aí eu comecei a me informar e a cada oportunidade que eu tinha de percorrer o estado do Maranhão, por qualquer que fosse a situação, eu sempre buscava identificar alguém que fizesse o cordel, ou o cordel de bancada, que é esse cordel escrito nos livretos, ou o cordel feito na oralidade, ou o repentista de viola, mas eu sempre buscava encontrar algum foco e assim eu fui juntando essas informações e 4 anos depois o IFAM Nacional, quando a gente já tinha percorrido os 217 municípios do estado do Maranhão, o IFAM Nacional, quando foi fazer o inventário para que o cordel virasse patrimônio cultural e material brasileiro, me identificou e, através de uma servidora do IFAM local, eu passei as informações. Não é? Então, o que eu quero dizer com isso é que, naquele momento, eu tinha visibilidade, mas, igual a mim, tinham vários cordelistas no Estado. Então, isso aí serviu para que o cordel do Maranhão também estivesse no livro de inventário do cordel como patrimônio cultural e material brasileiro. Isso, para nós, E dentre essas histórias, é uma... Sim. Pois não, pode falar. e dentre as histórias e trajetórias que o senhor encontrou, o que teve de mais interessante? Olha, o que teve dois fatores me chamaram muito a atenção. Primeiro foi a inserção da mulher na literatura popular no estado do Maranhão, mas muito no anonimato, não é? E a gente foi identificando, nós fomos identificando esse foco feminino na literatura popular, quando a gente até então achava que isso se dava muito no ambiente masculino. Então, isso foi uma surpresa. E uma outra surpresa que nos deixa mais grato ainda é que, quando todo mundo dizia que a juventude não tinha essa percepção para a literatura popular, quando nós chegávamos nas comunidades, nas escolas públicas, um outro tipo de identificação. Identificava o interesse da meninada pela escrita do cordel, muitos já faziam cordel como eu comecei lá, sem saber que a literatura que eu fazia era de cordel, outros já trabalhavam a ilustração dos livretos, porque as nossas oficinas sempre culminam a feitura, a elaboração da boneca do livreto, não é? De um livreto bem artesanal. Então, a gente vai identificando isso, então isso nos apraz muito, porque a gente percebe que nós não estamos sozinhos e que esta arte não acaba com a gente no estado do Maranhão. Ela será dada continuidade pela essa nova geração que está aí fazendo cordel nas comunidades. Mestre Moisés, e o pendura em conta? Como foi a questão do pendura em conta dentro da sua história? Como foi esse encontro e o que significa ser embaixador do cordel no mundo? Olha, são duas questões assim muito sérias e muito prazerosas na minha vida. Um certo dia, em plena pandemia, eu recebo uma videochamada de uma pessoa que hoje eu tenho o maior respeito e eu tenho no meu ciclo de amizade, que é o Benkard, não é? E me falando que tinha um contato com um amigo nosso em comum no Brasil, que passou o meu contato para que a gente fizesse um cordel para um evento que iria acontecer de uma forma online.
Então, a priori, isso para a gente nos deixou meio atônito, a gente tentou entender, mas quando recebemos as informações, fizemos o cordel e, quando apresentamos, ficamos com a sensação de que o nosso cordel começava a furar uma bolha, começava a ultrapassar barreiras, não é? Então, foi dessa forma que nós chegamos ao Penduriconta, porque ninguém é bom sozinho, eu tenho uma equipe que me acompanha, que trabalha comigo, inclusive o meu filho, que é o músico que me acompanha, que é o meu filho caçula, que também cuida da nossa produção. Então, dessa forma, foi que nós fomos parar no Penduriconta. Para nós, isso é extremamente salutar, saudável. Ser embaixador de cordel do mundo, embaixador CRBE de cordel no mundo, para nós é uma responsabilidade muito grande e nos dá também a sensação do dever cumprido, a sensação de que nós estamos no caminho certo, de que o nosso trabalho tem uma visibilidade e tem uma importância para a humanidade. Isso nos deixa muito felizes. Que é o significado do cordel, do seu ponto de vista, para o mundo? Por que é importante a literatura de cordel? Porque a literatura de cordel ela é a nossa literatura popular, é a literatura que é escrita, que é falada, que é cantada, que é executada numa linguagem que todos entendem, do homem do campo, da pessoa do povo, da criança, do jovem, até o acadêmico. Então, o cordel, hoje, eu percebo, por exemplo, eu tiro aqui pelo Maranhão, por exemplo. Não é? Há 30 anos atrás, falavam de cordel no Maranhão, falavam só de Moisés Nobre, mas já tinha uma gana de pessoas fazendo isso. E hoje nós temos aqui, por exemplo, um Dia Municipal do Poeta de Cordel em São Luís, e eu digo que isso não é pouca coisa, isso é muita coisa, porque São Luís é um pontinho fora do mapa. Então, as informações, as aberturas, elas chegam sempre um pouquinho depois para nós. Ter um Dia Estadual do Poeta de Cordel é algo muito importante para nós. Hoje nós estamos na programação cultural do Estado, na programação cultural do município. O cordel já é visto de uma outra forma, a nova geração já abraçou essa ideia, o próprio poder público já entende que o cordel faz parte da nossa cultura. Então, essa é a importância que o cordel tem para o mundo. E não só aqui no Maranhão, mas assim, eu digo Maranhão como reflexo, mas, por exemplo, vocês na Europa difundem o cordel, e eu tenho certeza que em todas as linguagens que são executadas, seja da xilogravura, da contação de história, do pandeiro com a zabumba e com a sanfona, da oralidade, desse bate-papo aqui que nós estamos tendo. Então, tudo isso demonstra a importância do cordel para o mundo. Eu, por exemplo, estar aqui falando de cordel neste momento é uma demonstração da importância do cordel para esse nosso mundo atual. Obrigada, mestre Moisés. Assim, dessa forma, nós encerramos a segunda entrevista da série do Pendura e Conta, o nosso Esquenta 2023. Aguardamos a próxima edição, que será no mês de julho. Obrigada. Boa tarde. Eu que agradeço e até a próxima. E estamos juntos, dia 19 de novembro, no Pendura e Conta. Moisés Nobre, Pedro Nobre, e essa gana de artistas que difundem essa nossa literatura popular. Até a próxima oportunidade. Foi um prazer estar com vocês. Forte abraço.